conosco. Salmo 119. Quem já abriu, diga amém. E alguém pode falar, pastor, vai pregar todo o Salmo 119? Não. É Salmo 119, se eu for pregar, eu só vou ler ele, né? Só a leitura já vai dar meia hora, né? Mas eu me lembro de muitos anos atrás, de uma vigília que eu fui, uma vigília, né, cheia enfim, deixa para lá. Mas o irmão, tão animado para começar a vigília, ele quis ler o Salmo 119 na vigília. Meu Deus do céu. Aí, quando estava na metade, muitos já estavam já batendo o olho, né? Então, o Salmo 119, a gente tem que meditar nele. Então, mas se eu for meditar nele, só eu vou fazer uma série de estudos, né? Pelo menos, acho que umas 8 mensagens ou 10 mensagens daria do Salmo 119. Mas nesta noite, que não é o caso, né? Então, nesta noite, eu quero separar os versos 43 ao verso 50. Apenas do verso 43 ao verso 50. Diz assim a palavra. Salmo 119, verso 43 ao 50 diz: Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. E o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me faz o quê, meus irmãos? Me vivifica. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, que o Senhor traga consolo, conforto, exortação aos teus filhos através da tua palavra nesta noite. Que todos aqueles que ouvirem a tua palavra, Senhor, possam ser restaurados, possam ser despertados, e que a tua palavra cumpra, Senhor, o propósito pelo qual, ó Deus, o Senhor tem nos dado essa palavra para esta noite. Por isso, fala ao coração dos teus filhos, e me usa, Senhor, como instrumento, como mensageiro fiel da tua palavra, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, no tempo que nós vivemos, tempos tão velozes, e ao mesmo tempo tão superficial que vivemos, nos parece que algumas associações, parece que algumas associações se tornam incorretas nesse tempo que nós vivemos. Associações tais como, por exemplo, falarmos de liberdade e obediência. Se você sair por aquelas portas e de repente colocar numa bandeira liberdade e obediência, alguém vai dizer essas palavras não combinam. Ou quem sabe você colocar essas palavras juntas, prazer e mandamento, ou quem sabe, consolo, e palavras. Então parece que essas palavras não combinam, e elas estão aqui no Salmo, mas parece que muitas pessoas dizem assim, não, essas associações não podem serem feitas. O mundo de hoje propaga a ideia, e uma ideia falsa, de que ser livre é não estar preso ou submisso a nada. Você quer ser uma pessoa livre, então você não tem que estar submisso aos pais, você não tem que estar submisso aos governos, você não tem que estar submisso a uma religião, você não tem que estar submisso até mesmo a um Deus. No entanto, todos nós sabemos que um bom músico, por exemplo, é aquele que se submete cada vez mais a treinar, Os irmãos que ministraram o louvor aqui nesta noite, quem foi abençoado pelos louvores aqui?
Mas para quem, de repente, não chega um pouco mais cedo na igreja, esses irmãos estavam aqui desde 5h30, treinando, desde 5 horas, mais ou menos, né? Treinando, passando os louvores, né? Treinando. Um bom músico, então, é aquele que está ali constantemente treinando, chamadas escalas musicais, né? Estão passando os louvores, estão passando as músicas, para quê? Para que cada vez mais cante melhor, ou expresse aquilo de melhor, de uma maneira melhor. Da mesma forma, meus irmãos, o prazer, né, de uma forma, é aquela que vem, né, com as realizações que nós conseguimos. Por exemplo, prazer de conquistar um diploma. Nem que seja um diploma do primeiro, como que fala? O primeiro nível da escola. Hoje é 0 grau, né? Mas antigamente era fundamental, né? Eu me lembro que minha filha, quando estudava, meus filhos, né? E aí, primeira formatura dela, toda animada, comprou um anel, né? E ela toda alegre porque conseguiu o seu primeiro diploma, né? Então, há um prazer quando nós conseguimos realizar alguma coisa, ainda que essa realização nos traga dificuldades, ainda que essa realização exija de nós esforço, ainda que essa realização exija de nós sacrifício. Então, a conquista de um diploma, a conquista de um bom emprego, depois de um duro processo seletivo, quem de repente já não passou por isso, né? De repente, fez um concurso público, um concurso que teria 30 vagas, 50 vagas, disputando isso com 500 pessoas, 1000 pessoas, e conquistou aquela vaga de emprego, né, depois de um duro processo seletivo. Quando a pessoa vai lá receber a certificação de que foi aprovado, ela recebe aquilo com prazer, ainda que tenha se sacrificado muito para poder conseguir aquilo. Então, podemos dizer que o prazer também está associado ali à realização. O mundo tem perdido, eu diria que essa dimensão de prazer, de alegria, de liberdade, e também tem perdido a dimensão de consolo, de apoio mútuo. Cada vez mais pessoas, quando passam por algumas dificuldades da vida, ao invés de buscarem consolo em caminhos maravilhosos, em caminhos abençoados, né? Infelizmente, muitos procuram caminhos incorretos. Por exemplo, procuram o caminho da bebida. Quantos que nós conhecemos que são assim? Pessoas que, quando tem problema, eu conheci pessoas que são assim, né? Que quando tinha um problema, a gente já sabia automaticamente, está acontecendo um problema na vida do fulano. Automaticamente a gente já sabia qual era o próximo passo. Essa pessoa ia se embriagar, se embriagando para poder se esquecer daquele problema, e depois, quando a embriaguez passava, ele tinha 2 problemas. O problema continuava, e geralmente na embriaguez ele tinha feito coisas, ou falado coisas, ou se manifestado de alguma maneira que trouxe problemas para ele. Então nós vemos pessoas buscando consolo na bebida, nas drogas, muitas vezes numa vida desapegada de vínculos, sem amor, enfim, nós vemos muitas pessoas adotando caminhos errados. Mas neste salmo que lemos, né, esse salmo centraliza a palavra como uma fonte de benefícios para todo homem que se envolve com a palavra. Então, todo homem, toda mulher que quer ter benefícios na sua vida, seja esses benefícios para que situação for que ele venha passar, esse salmo nos mostra que a palavra de Deus é uma fonte rica e diversificada, que pode saciar e dar ao homem uma vida plena de paz, uma vida plena de consolo, uma vida plena de direções corretas. Esse salmo, o Salmo 119, alguém pode dizer assim, mas pastor, é um salmo longo. Mas esse salmo é uma joia da poesia judaica. É um dos salmos mais primorosos da composição da poesia judaica.
E esse salmo ele é feito de uma maneira acróstica. O que significa isso, pastor? Se você tem aí o Salmo 119 aberto, só para que vocês entendam o que significa isso, né? Por exemplo, do verso 1 até o verso 8, essa parte do Salmo, ela é iniciada pela primeira letra do alfabeto judaico. Do verso 9 até o verso 16, mais uma outra letra. Então, o salmista que compôs esse salmo, ou o grupo que compôs esse salmo, eles quiseram compor um salmo acróstico, pegaram todo o alfabeto judaico e para cada letra eles compuseram versos. E esses versos, né, em cada 8 versículos que nós temos aqui, cada 8 versículos está vinculado a uma letra do alfabeto judaico. Então é uma joia, é um tesouro, é um primor, né, da poesia judaica, feita, né, de uma forma acróstica, né, e os irmãos que de repente não sabem o que significa acróstico, é só aquele exemplo, né, às vezes você vê até na internet assim, Jesus, escrito de maneira vertical, e para cada letra de Jesus, né, justiça, alguma outra coisa com sabedoria, né? Então, acróstico significa isso. Pegou cada letra e compôs ali alguma coisa. Então, o Salmo 119 é uma composição linda da poesia judaica, do hebraico, né? Linda em sua forma e lindo também em seu conteúdo. Né? Deus deu a inspiração para quem compôs esse salmo aqui. E deste salmo nós podemos extrair algumas relações de coisas que no mundo de hoje parece impossível que essas relações de coisas andem juntas. Né? E que relações são essas, pastor? Vamos então voltar aqui ao salmo. No verso 45, o salmista diz assim: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Então, a primeira relação que nós podemos dizer no Salmo aqui, ele usa a palavra largueza, mas essa palavra também pode ter um sinônimo de liberdade. Então, liberdade e preceitos são coisas que combinam lá no mundo? Sim ou não? Se você falar para um jovem, olha, você vai ter liberdade, mas você vai ter que cumprir preceitos, o mundo não entende isso. O mundo diz, se é liberdade, não tem preceito. Se tem preceito, não tem liberdade. Mas a Bíblia nos mostra, né, que essa relação, ela pode ser sim junta, ela pode estar juntas, né? Liberdade e preceitos. Como eu disse, um jovem que fale de liberdade, ele pode estar falando de algo completamente diferente de um adulto que tem uma vida profissional intensa. Por isso, até recentemente, eu falei isso aqui na igreja, que numa aula que eu tive de filosofia, eu falei de liberdade, e a professora falou, liberdade em qual filósofo, né? Porque a liberdade, às vezes, na boca de um jovem do mundo, tem um sentido, e a liberdade na boca de um adulto pode ter outro sentido, né? Talvez, por exemplo, na boca de um jovem, pode se referir a um modo de viver conforme o próprio jovem julgue viver. Não, eu quero ter minha liberdade. Quero ter minha liberdade de sair, de voltar para casa a hora que eu quiser. Quero ter a liberdade de não ter que falar para os meus pais o que eu vou fazer. Então, para um jovem, isso pode ser chamado de liberdade. Já para uma pessoa adulta, liberdade, né, alguém que fala assim, eu quero ter mais liberdade. Mas para alguém que tem uma vida intensa, que trabalha, tem os seus filhos, essa liberdade pode significar ter mais tempo para estar com os seus filhos, ter mais tempo para estar com a sua própria esposa. Então, o termo usado aqui no Salmo traz o sentido de liberdade, né? Quando o salmista fala, andarei com largueza, andarei com liberdade. E eu pergunto aos irmãos nesta noite, o que é liberdade para você? Se você tivesse que responder, o que é liberdade? O mundo
e o diabo pregam que liberdade é fazer o que se quer. Esse é o conceito mundano. Uma pessoa no mundo é livre, se faz da sua vida o que ele quiser. Pode fazer a maior loucura, pode fazer a coisa mais errada, mas mesmo assim ele está dizendo, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Esse é o conceito do mundo. E esse conceito do mundo começou lá no Éden, provocado pela destruição do homem, quando o homem, querendo ter liberdade de Deus, o homem disse, eu vou desobedecer o preceito do Senhor. Deus havia dado um preceito ao casal, dizendo, olha, está tudo aqui disponível para vocês, mas vocês não podem comer desta árvore. Desta árvore vocês não podem tocar. Havia um preceito, um mandamento de Deus. Mas quando o homem comeu daquele fruto junto com a sua mulher, isso trouxe para a alma humana, para a vida humana, morte e escravidão. Ao ponto dos vícios, começar a se envolver os homens, começando por um espírito, vamos assim dizer, de liberdade, mas que na verdade essa liberdade mais à frente se revelou em quê, meus irmãos? Não em liberdade, mas se revelou em escravidão. Aquilo que lá no início teve o nome de liberdade, lá na frente nós ouvimos Jesus falar, que aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Então, liberdade para o mundo pode ter esse sentido, mas pela palavra nós entendemos ser isso uma escravidão. Então, para o mundo, liberdade e preceito são coisas que não combinam. Mas o ensinamento bíblico nos mostra, meus irmãos, que o homem só é livre vivendo no propósito pelo qual ele foi criado. A liberdade humana está no propósito pelo qual ele foi criado. Dentro do conceito grego, segundo o telos. A palavra telos no grego significa propósito, significa o alvo, o destino. Então, a palavra nos mostra que o homem só é livre vivendo na forma e no propósito para o qual foi criado. E que propósito é esse? O Catecismo de Westminster, na sua primeira lição, na sua primeira pergunta e resposta, ele diz, qual é o propósito e o fim do homem? E o Catecismo responde, o propósito do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele, ter prazer nele. Nós fomos criados para Deus. Então, todo homem só tem liberdade quando esse homem está em comunhão com Deus. Quando está vivendo em obediência ao seu Deus. Fora disso, qualquer coisa que o homem faça não é liberdade. Por isso que o salmista diz aqui no Salmo, que ele andava com liberdade, ele andava com largueza, na medida que ele se apegava aos preceitos do Senhor. Não é isso que diz aqui no verso 45? Eu andarei com largueza, e você pode entender liberdade, pois eu me empenho pelos preceitos do Senhor. Quanto mais você se envolver com a palavra de Deus, mais você será um homem livre. E no Evangelho nós vemos isso, claramente, quando Jesus diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque aqueles homens que foram debater com Jesus disseram, não, nós somos livres, não somos escravos de nada. E Jesus diz, quem peca é escravo do pecado. E eles disseram, não, nós somos livres, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus resumiu a conversa dizendo, se o Filho vos libertar, somente se o Filho vos libertar, é somente desta maneira que vocês serão livres. Então nós podemos afirmar nesse primeiro ponto, liberdade, meus irmãos, a verdadeira liberdade, só em Jesus. Quem pode afirmar isso comigo nesta noite? Verdadeira liberdade, só em Jesus. Então nós vemos que esta primeira associação aqui que aparece no Salmo, é uma associação com o selo de aprovação da palavra. Liberdade e preceito são coisas
que, segundo a palavra, devem andar juntas. Uma outra relação importante que o Salmo nos traz e ensina, é a busca do prazer pela palavra de Deus. E mais uma vez, isso parece ser algo que não combina. Se você for a pessoas que não entendem a Bíblia, eles dizem, prazer não está associado à Bíblia. Prazer pode estar associado a tantas outras coisas, mas a Bíblia não. Mas na palavra de Deus, e especialmente nesse Salmo, nós vemos isso aqui no verso 47, ele diz, terei prazer em quê, meus irmãos? Nos teus mandamentos, ou seja, na tua palavra, os quais eu amo. Então nós vemos essa relação, prazer e mandamento. O prazer de estarmos obedecendo os mandamentos de Deus. E isso não só acontece aqui no verso 47, mas se você deixar a sua Bíblia aberta aí, você pode ir lá no verso 77, e essa mesma ideia se repete, Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei, o que, meus irmãos? Está o meu prazer. Também se repete lá no verso 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E no verso 103, eu poderia aqui citar uma dúzia de versos, mas só quero citar esses 3, só para que os irmãos entendam que essa é uma relação forte na palavra de Deus e forte aqui no Salmo 119, o prazer nos mandamentos de Deus. E no verso 103 diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então o salmista compara o obedecer os mandamentos de Deus à doçura do mel. Quem gosta de mel aqui? Mel é algo delicioso, Me lembro acho que a Lídia que tomava muito mel. E a Denise ia preparar uma coisa para a Lídia com mel, botava uma colher com mel para a Lídia e 2 para ela, Por um tempo a gente comeu muito mel em casa, a doçura do mel. Então o salmista compara o obedecer a Deus, a alegria da palavra de Deus, a alegria de obedecer os mandamentos de Deus, como a doçura do mel, de se ter esse prazer. E essa relação, segundo a palavra, é uma relação importante. Mas alguém pode perguntar assim, mas pastor, como é que algo pode se tornar prazeroso a nós, vinculado a mandamento, a lei? E eu digo aos irmãos que algo que se torna prazeroso a nós, quando nós entendemos alguns pontos. Primeiro dele, entenda isso que o pastor vai falar. Algo se torna prazeroso a nós, em primeiro lugar, quando nós entendemos que isso é algo necessário. Os médicos estão me mandando fazer exercício físico quando a gente chega dos 50 anos. O Douglas ainda está com 37, mas o médico já te mandou fazer exercício físico, Douglas? Mas o Douglas já dá para se ver no porte dele que ele faz exercício físico, Os irmãos, dá para se ver no meu porte físico, eu ainda preciso fazer exercício físico, Mas com quem eu converso que faz exercício físico, tudo se torna mais fácil quando a pessoa aprende a ter prazer naquilo e entende que aquilo é algo necessário. Muitas pessoas que não têm prazer na palavra de Deus ou prazer nos mandamentos de Deus, é porque ainda não despertaram para isso. A palavra de Deus é algo necessário. É algo que nós precisamos. Enquanto não fizermos da palavra de Deus algo necessário em nossas vidas, nós não descobriremos o prazer que ela traz. E é por isso que pessoas que fazem exercício, quando passam por esta fase de não tinha prazer, mas passa a ter prazer porque reconhece que é algo necessário, provam do benefício, sentem o benefício no seu próprio corpo, eles passam a fazer isso com mais alegria ainda, porque descobriram que aquilo era algo necessário e traz
coisas boas para a sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos aprender que a palavra de Deus é algo necessário. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem se relacionar com a palavra de Deus, fazendo da Bíblia uma caixinha de promessas. Só vão lá na Bíblia, né? Só vão lá na Bíblia. Aqui está a caixinha de promessa. Aqui está. Tem muito tempo que eu nunca mais vi uma caixinha de promessa. Graças a Deus, né? Graças a Deus que eu não vi uma caixinha de promessa. A última caixinha de promessa que eu vi foi numa loja que eu entrei e a vendedora falou assim: você não quer tirar alguma coisa daqui da caixinha de promessa para o seu dia, né? E eu falei: não. E aquilo decepcionou ela, né? Porque provavelmente de 10 pessoas que entravam na loja dela, era uma loja católica, e todo mundo que entrava ali certamente iria tirar a promessa. Eu disse: não, não quero tirar. Mas muitas pessoas hoje se aproximam da palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessa. Deixa eu ver qual é o versículo de hoje. Deixa eu ver o que a Bíblia tem para me dizer hoje. Aí tira lá, como se fosse uma caixinha de promessa. Não, meus irmãos. Entenda que a palavra de Deus é o alimento que você precisa todos os dias na tua vida. Se você quiser se alimentar fisicamente, só beliscando alguma coisa, você vai conseguir passar um dia. Imagine que você passa um dia e beliscou lá um pedacinho de pão, beliscou lá um biscoito. Você vai conseguir passar aquele dia. O segundo dia, se você fizer a mesma coisa, só beliscar alguma coisa, você vai passar o segundo dia. Mas rapidamente vai começar a aparecer os efeitos de você não estar se alimentando, corretamente. Da mesma forma é a vida espiritual. Se alguém quer se alimentar da palavra de Deus, como se fosse um petisco, vou tirar aqui um pedacinho, você vai conseguir passar um dia, 2 dias, mas claramente, em pouco tempo, vai ficar evidenciado o quanto essa pessoa espiritualmente está debilitada. Porque ela não fez da palavra de Deus algo necessário. E mais uma vez, voltando lá ao Éden, nós vemos que todo o mal começou quando o homem rejeitou dar ouvidos a Deus e se afastou da palavra. Então, se você quer ter prazer na palavra de Deus, a primeira coisa é: faça dela algo necessário. Amém, meus irmãos? Todos os dias. O salmista diz isso, e em tantos outros salmos, eu medito na tua palavra de dia e de noite, Em outro momento ele diz: eu medito na tua palavra 3 vezes ao dia, Então a palavra de Deus, constantemente, ela é algo necessário. Segundo, a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos faz também essa revelação, a palavra de Deus é Cristo. Quanto mais você permanece na palavra, mais você está permanecendo no próprio Cristo, O próprio Cristo disse, vamos lá, em João, capítulo 15, abra comigo rapidamente, deixa o Salmo 119 aí marcado, e vai até João, capítulo 15. O próprio diz isso, em diversas maneiras, mas ele diz aqui em João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então o próprio Jesus nos faz essa afirmação de que permanecer na palavra é uma forma de vinculação com Ele. Quanto mais você se vincula à palavra, mais você está se vinculando ao próprio Cristo. Por isso que se torna algo impossível, meus irmãos. Alguém está em Cristo sem permanecer na sua. Isso é algo impossível. Não, eu amo Cristo de todo o meu coração, mas não medita na palavra, não se alimenta da palavra, não se fortalece na palavra. Quando nós, voltando aqui aos Salmos, Salmo 119, nós vemos que este é um prazer que só tem quem ama a Deus, Só pode sentir esse prazer aqueles que amam a Deus de fato. Então, no Salmo 119,
No verso 47 ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. E eu pergunto aos irmãos: você tem esse prazer? Quem tem prazer em meditar na palavra de Deus todos os dias? E quando você não consegue meditar, qual é o sentimento que você tem? Eu sinto como se estivesse faltando uma coisa no meu dia. Para mim é horrível quando eu não consigo meditar na palavra de Deus como eu costumo fazer todos os dias. E às vezes tem que sair muito cedo para fazer algum exame, aí eu não consigo fazer o devocional na parte da manhã, que é o meu costume, e aí se chega à tarde tem alguma outra coisa, mas em algum momento eu tenho que separar para meditar na palavra, de permanecer na palavra, porque permanecendo na palavra eu estou permanecendo no próprio Cristo. E a terceira relação que nós extraímos aqui do Salmo 119, está lá no verso 50. A terceira relação, que também para muitos parece ser uma relação meia estranha, né? O salmista diz aqui: o que me consola na minha angústia é isto. O que, meus irmãos? Que a tua palavra me vivifica. A tua palavra é a minha fonte de vida, de consolo. Mas há quem concorde com tudo que foi dito, né? Mas duvide desse ponto aqui. Não, pastor. Quando eu passo por algumas dificuldades, quando eu passo por algumas lutas, há uma das coisas que eu logo perco o prazer de estar meditando na palavra. Mas aqui nós aprendemos que a palavra de Deus é o remédio eficaz para as angústias que todos nós passamos. E eu posso afirmar isso nesta noite. Que já teve angústias que eu passei na minha vida tão tremendas, que o meu único consolo foi saber que a palavra de Deus ia se cumprir na minha vida. Quem já teve essa experiência na sua vida? De você viver algum momento e que você não tem nem aonde se agarrar, onde pessoas não podem te ajudar, onde palavras humanas não podem mudar aquela situação, mas aí quando você vai para a palavra de Deus, essa palavra nos mostra que devemos permanecer, que devemos prosseguir, que devemos confiar, que devemos esperar. Então é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, olha, eu já passei por muitas angústias, mas em todas essas angústias que eu passei, o que me transformou, o que me fortaleceu foi a tua palavra. O mundo tem oferecido ao homem um caminho de fuga, um caminho de negação, de dor. E quando nós meditamos nos Salmos, né, não somente no Salmo 119, né, e nessa quarta-feira eu preguei em cima também do livro de Salmos e falei sobre isso, que o livro dos Salmos é um livro de orações. Quem quer aprender a orar, tem que ler a Bíblia como um todo, e mais especificamente tem que ler os Salmos. O livro dos Salmos é um livro de oração, e nós vemos em todo o saltério, né, vemos que a palavra de Deus está ali, fortalecendo, vivificando. Por exemplo, a maioria dos Salmos foi composto por Davi, e nós vemos que Davi teve a experiência de passar por tantas dores. Ele passou pela dor de falhar. Eu não sei quantos irmãos aqui que tiveram essa experiência, a dor de falhar. A dor de falhar é algo ruim, né? Quando você quer cumprir alguma coisa e você não consegue cumprir. Quando você quer, né, estar aí honrando alguma situação e não consegue honrar. A dor de falhar. E Davi provou isso quando ele adulterou, né? Num primeiro momento ele teve prazer carnal, mas quando aquele prazer carnal passou, veio a dor dele ter falhado com Deus. E quando ele falhou com Deus, qual foi o consolo dele? Ele voltou para a palavra. Davi também teve a dor de ser traído por Absalão, quando seu próprio filho se levantou conspirando contra ele, querendo tomar o reino dele. E ele foi se consolar onde, meus irmãos? Na palavra.
Davi também passou a dor do exílio, quando Absalão tentou tomar o trono, ele teve que se refugiar, ir para algum lugar distante, passar lá um tempo. Davi sofreu a dor da injustiça. Então, quando nós vemos no Salmo essa expressão, né, que diz aqui, o que me consola na minha angústia é isto, é que a tua palavra me vivifica. Então, não importa qual seja a angústia que você possa passar ou ter passado, mas se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, apegado à palavra, saiba, ela vai te vivificar, ela vai te restaurar, ela vai te colocar de pé novamente, ela vai te fortalecer novamente. Então eu creio, né, por exemplo, nos salmistas, né, e talvez certamente motivado aqui pelo exemplo de Davi, nesse conselho que nós vemos tão recorrente no Salmo, né? Um conselho de que nós podemos nos apegar à palavra. Mas eu pergunto, o pastor está falando tanto aqui sobre a palavra, de se apegar à palavra, o que é a palavra? Quando alguém te pergunta assim, o que é a palavra de Deus? A primeira resposta, sem dúvida, nós vamos dizer, a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Mas entendemos também pela Bíblia que a palavra de Deus ela veio em nós em forma encarnada. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Né? O próprio Jesus certa vez declarou, né? Eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, eu sou a vida. Então ele também é a verdade, ele é a palavra. Então o próprio Jesus ele se revela como a palavra de Deus. Então nós podemos afirmar que a palavra revelada é essa, mas a palavra encarnada é uma pessoa, é Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E ele veio para nos dar tudo aquilo que nós falamos aqui nos Salmos, né? Então o Salmo 119 fala a respeito de três coisas: verdadeira liberdade, verdadeiro prazer e verdadeiro consolo. E o salmista entendeu que a verdadeira liberdade, o verdadeiro prazer e o verdadeiro consolo estavam vinculados à palavra, que para ele era a lei. Mas para nós, nos dias de hoje, nós entendemos que verdadeira liberdade, verdadeiro prazer, verdadeiro consolo, está vinculado à palavra encarnada. E quem é a palavra encarnada, meus irmãos? É o nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você reconhece isso? Ele é a palavra encarnada. Então, quando nós reconhecemos isso, nós encontramos essa verdadeira alegria, né? Nós encontramos essa verdadeira liberdade, verdadeiro prazer e verdadeiro consolo. Então, vamos pensar aqui numa coisa. O mundo tem oferecido muitos caminhos ao homem, mas nenhum deles pode satisfazer plenamente. Você vai encontrar pessoas que têm muito dinheiro, mas que não são felizes. Você vai encontrar pessoas que podem ter conquistado muitas coisas na esfera humana, mas não têm plena alegria, plena paz. Por quê, pastor? Porque a liberdade do mundo, ouça isso que o pastor vai falar, a liberdade do mundo é uma liberdade que falha. O prazer do mundo, o mundo tem prazer? Tem, pastor. Mas a Bíblia claramente diz que o prazer do mundo é um prazer temporário. Quando o escritor aos Hebreus fala de Moisés, ele diz, olha, Moisés trocou os prazeres temporários do Egito para desfrutar, de Deus, desfrutar do Senhor. Então o mundo traz prazer, mas o prazer do mundo é um prazer temporário. E o consolo do mundo não é um consolo pleno. A pessoa pode passar uma dificuldade, pode buscar consolo numa bebida. Enquanto o efeito daquela bebida estiver, aquela pessoa vai estar consolada. Pode procurar um consolo num remédio. Enquanto o efeito daquele remédio estiver ali, aquela pessoa vai estar consolada. Então o mundo oferece esses caminhos, liberdade, prazer e consolo, mas isso que o mundo oferece
falha tanto na liberdade, falha tanto no prazer, falha tanto no consolo. Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos encontrar isso de uma maneira plena. Nele temos verdadeira liberdade. Nele temos verdadeiro prazer. Nele temos verdadeiro consolo. E quem aqui pode dizer, eu concordo com isso, pastor? Eu desfrutei e desfruto isso na minha vida. Então nós vamos orar nesta noite, pedindo que Deus sempre renove essa verdade no nosso coração. De que em momento nenhum na tua vida, você entenda que você possa encontrar liberdade fora de Deus. Que você possa encontrar prazer fora de Deus, fora da palavra. Que você possa encontrar consolo fora de Deus. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar nesta noite, pedindo que Deus esteja trazendo isso sobre nós. Verdadeira liberdade, verdadeiro prazer, verdadeiro consolo. Vamos orar. Eu quero depois, vamos orar pela palavra primeiro, e depois eu quero orar também por vidas nesta noite que talvez tenham entrado aqui, né, talvez não entendendo isso que o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Mas se você ouviu isso nesta noite e crê nisso, você vai sair daqui vivificado, porque é a palavra de Deus que vai te renovar, para você, ao passar por aquelas portas, né, enfrentar tudo que está te esperando lá fora, tendo essa plena certeza: eu tenho graça, eu tenho consolo através da palavra do meu Deus. Feche os teus olhos e nós vamos orar nesta noite pela palavra em primeiro lugar, mas depois eu quero ministrar sobre os irmãos que estão aqui, irmãos que talvez estejam pela transmissão, que também precisam ser visitados pelo poder de Deus, que precisam ser consolados pela palavra viva que é Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos te bendizer nesta noite, ó Pai, pela tua palavra que foi pregada, que nos mostra essas associações que no mundo não tem mais valor, Senhor. Para o mundo, liberdade e preceito é algo que não combina, prazer e mandamento é algo que não combina, angústia e palavra são coisas que não combinam. Mas quando nós vemos aqui na tua palavra, nós vemos que estas coisas, ó Deus, podem andar juntas, porque o Senhor é aquele que transforma essas realidades. É o Senhor que traz verdadeira liberdade, é o Senhor que dá verdadeiro prazer e alegria, é o Senhor que consola nos momentos mais difíceis, Senhor. Por isso eu oro nesta noite, meu Deus, para que a tua palavra possa alcançar meus irmãos que estão aqui, possam alcançar vidas que estão por esta transmissão, Senhor, possam alcançar outros que ouvirão esta palavra depois, Senhor, que estas pessoas possam entender, Senhor, que através da tua palavra nós temos a transformação da nossa vida, através da tua palavra nós temos a transformação da realidade que nós vivemos, tal como o Senhor falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, a minha palavra te basta, eu te sustentarei pela minha palavra, pela minha graça. E eu creio, meu Pai, que todos aqueles que entraram aqui nesta noite, ó Deus, seja como for, que estejam vivendo a sua vida lá fora, com lutas, com dificuldades, problemas que estão acontecendo, seja na área da família, seja na área da saúde, seja, ó Deus, sentimentos, ó Deus, que estejam mexidos, emoções que estejam mexidas. Senhor, nós seres humanos somos pessoas tão vulneráveis, somos pessoas, ó Deus, que mudam uma situação em nós e aquilo já traz um peso sobre a nossa vida. Mas, Senhor, então onde encontrar uma âncora, onde encontrar algo que possa nos sustentar em qualquer momento da nossa vida? E quando nós nos voltamos para a tua palavra, nós encontramos a resposta. É a tua própria palavra que nos vivifica,
É a tua própria palavra que renova o nosso prazer. É a tua própria palavra que renova em nós a alegria de sermos homens livres, mulheres livres, para te adorar e para te servir. Então, Senhor, eu oro nesta noite para que os meus irmãos e irmãs não sejam enganados, ó Deus, por ofertas que este mundo venha fazer, de que podem encontrar alegria fora do Senhor, de que podem encontrar paz sem meditar, sem buscar na tua palavra, de que podem encontrar prazer se não estiverem andando nos teus caminhos. Meu Pai, isso é um engano, isso é uma mentira de Satanás. Por isso eu oro, Senhor, renova no coração dos teus filhos esta alegria, esta certeza, este prazer, firmado na tua palavra, Pai. E nós queremos ministrar sobre os teus filhos e filhas,